Caminho da Luz, dando sequência a esses nossos encontros aqui, desses nossos bate-papos, né, dessas nossas palestras, agora aqui em São Tomé das Letras, nas montanhas, um local gostoso, uma energia maravilhosa, na qual eu convido todos que estão assistindo esses nossos vídeos para vir fazer uma visita aqui em nosso espaço, conhecer esse nosso local que nós estamos implantando, esse foco de luz, esse centro de energia espiritual. Ok? Então, o tema que nós escolhemos para conversarmos hoje é os mistérios e segredos das mandalas. Ok? Muito bem. Então, para iniciar essa nossa discussão, a primeira coisa que nós vamos tentar abordar é o significado da palavra mandala. Mandala é uma palavra sânscrita, né, que a sua tradução literal significa círculo. Ok? Então vamos lá. Então, mandala, na tradução do sânscrito, significa círculo. Ok? Mas no sentido mais transcendental, no sentido mais espiritual, no contexto de sua palavra, ela simplesmente quer dizer, né, ela vai tentar estabelecer uma relação simbólica, geométrica, entre o homem e o universo. Tá? Na verdade, os antigos, né, mesmo antes de se saber ler e escrever, de se criar uma escrita, muitas das formas de comunicação eram através de símbolos, né? Os símbolos, eles possuíam mais força do que a própria palavra em si, né? Veja a própria língua oriental, a língua japonesa, a língua chinesa, né? A língua oriental, elas não são palavras, elas são ideogramas, símbolos que significam ideias, ok? No próprio simbolismo chinês, né? O próprio taoísmo clássico chinês, antes da escrita chinesa, os chineses tentavam desenvolver ideias, símbolos para expressar os seus pensamentos. Inclusive, na China, né, no taoísmo, nós temos os primeiros simbolismos, né, para identificar a ordem natural das coisas. E essa ordem natural das coisas sempre vinham expressas em forma circular. Então, eu vou colocar uma ideia central aqui para vocês, das primeiras mandalas, como as mandalas surgem, tá? Então, na verdade, a primeira mandala, ela surge através da ideia do círculo. Como se fosse uma expressão perfeita da natureza. Porque os antigos olhavam a lua, por exemplo. A lua é um círculo. Ok? Olhavam o sol é um círculo. O próprio movimento dos astros, dos céus, da lua e do sol, completa-se uma ideia de um semicírculo. Então, essa forma geométrica, o círculo, tinha para os antigos uma expressão sagrada. Era como se fosse a forma perfeita em que Deus criou e moldou as coisas. Perfeito? Então, nas culturas antigas, mesmo na cultura indiana, um círculo vazio simboliza a unidade de todas as coisas. Ok? Então, um círculo vazio simboliza a unidade. Então, olha como os chineses criaram essa ideia dessa mandala. Então, a primeira manifestação da ideia do grande Ti, né? Então, o grande Ti primordial, a grande energia cósmica primordial, partindo da ideia de que tudo, o universo inteiro e o próprio Deus, o próprio Brahma, o próprio Tal estava manifesto neste círculo.
no imanifesto. Ok? Os chineses vão tentar expressar através dessa simbologia a ideia de que Deus manifesta-se, de que o tal manifesta-se na natureza através de duas energias aparentemente opostas. Então eles vão expressar que deste círculo manifestam-se duas energias que eles vão chamar de energia Yang e energia Yin. Por que isso? Porque eles percebiam que a natureza era cíclica e o ciclo, um círculo expressa muito bem a atividade cíclica. Se você tem mais ou menos um objeto que roda, quando ele chega aqui novamente, o ciclo se repete. Então eles viam, por exemplo, o dia e a noite, alternando-se constantemente sem cessar. Os ciclos da natureza, a lua, por exemplo, ela vai ter nas fases e depois volta a se repetir novamente como se fosse uma ordem cíclica. E a ordem cíclica das coisas, que era, na verdade, o início de uma marcação temporal na construção de um calendário, né? Tudo podia ser representado dentro de um círculo ou uma circunferência, se você pensar bem. Ok? Então, essa observação, essa relação que os antigos tinham com a natureza e a tentativa de expressar, de escrever, de formular essas ideias através de uma escrita ou através de símbolos primários, né? Iniciou-se então o conceito das mandalas. A mandala é, na verdade, a ideia de você traduzir em círculos aquilo que você observa na natureza. Na verdade, é uma linguagem. Da mesma forma que a matemática é uma linguagem, da mesma forma que a geometria de Euclides, depois a gente vai discutir um pouco a ideia da circunferência, das ideias das formas na geometria plana de Euclides, os orientais disseram que esta energia primordial, ela manifesta-se no universo através de duas forças, Yin e Yang. Na China primitiva, quando a escrita não estava formada, eles expressaram simplesmente a energia Yang com risco, assim. E a energia Yin manifesta com um risco interrompido. Ok? Então, Deus criando essas duas forças. Eu vou mais longe, eu vou mostrar para vocês que todas as formas da antiguidade, de todos os povos, partiram desta ideia. Por exemplo, se você vai na Índia, a Índia, ela cria a ideia de Brahma, ou seja, né? Brahma manifesta-se através de duas entidades, que é Shiva e Shakti. Ou seja, a manifestação masculina e feminina da natureza. Ok? Eu acho que vocês vão se lembrar também, no judaísmo clássico, né? Deus e Adão e Eva. Não tem as ideias parecidas? Totalmente ideológicas, tentando criar a ideia da manifestação de duas forças. Então veja que as culturas, elas entrelaçaram-se na antiguidade. Elas tinham princípios únicos. Né? Isso é muito interessante. E agora você vem na ciência. Deixa eu apagar aqui. Eu quero que vocês guardem essas ideias aqui. Agora na ciência, olha que interessante. Você tem a energia fundamental, a energia, o conceito de energia, né?
ou a ideia de Einstein do próprio campo, e disso manifestar próton e elétron. E vocês sabem que a combinação dessas duas entidades, você tem toda a matéria que existe no universo. Ok? Então os chineses também começaram a criar a ideia de que a combinação dessas duas energias primordiais gerava todas as coisas que existem no universo. Aí vem a combinação dos trigramas, né, do hexagrama, para criar a ideia do I Ching chinês. Ok? Então, na verdade, se você pegar a ideia de Adão e Eva, o casal primordial, a partir dos dois gerou-se toda a civilização, toda a humanidade. Os princípios são idênticos. Né? E você tem até a ideia central, né, de que primeiro Adão e Eva estavam num paraíso. Né? O paraíso é unidade. O paraíso é não divisão. Mas a partir do momento que a vida ou a manifestação se divide, se manifesta na natureza densa da matéria, perde-se a conexão com o paraíso. Então é a ideia da expulsão do paraíso também. Né? Simbólico. Ok. Então agora nós vamos continuar a ideia de colocar essas coisas dentro de um círculo. Então os chineses, eles tentaram entender como que eu posso simbolizar o universo, toda a dinâmica do universo, através de um símbolo circular. Então aquela velha história, por que o chinês não escolheu, né, um quadrado para fazer? Porque o quadrado, você não acha quadrado na natureza. Você já viu quadrado na natureza? Não tem quadrado na natureza. Essa forma geométrica é uma forma artificial criada em nossas mentes. Mas não tem o quadrado na natureza. A natureza parece que não gosta de quadrados. Você está entendendo? Então, por isso que a escolha dos orientais partiram, né, dos antigos de uma ideia circular. Né? Então, você tem um círculo. Ok? Eu poderia criar a manifestação da ideia do yin e do yang dentro desse círculo, simplesmente fazendo uma divisão assim, ó, colocando preto de um lado e branco do outro. Certo? Só que essa ideia não dá o dinamismo, não dá o movimento, a ideia de movimento, porque essas duas energias, elas não estão paradas. Por exemplo, o dia e a noite, eles estão em constante movimento, um passando pelo outro, um transformando-se no outro. Então essa ideia de movimento teria que acontecer de forma diferente. Por isso que eles tentam construir essa mandala de uma forma assim, ó. Criando que tanto o yin quanto o yang estão em movimento. Vocês percebem que o símbolo, ele tem que expressar, a mandala, ela tem que expressar uma ideia profunda. Ela tem que expressar uma equação de movimento. Entendeu? Então já, quando o cara coloca assim, então coloca o preto, por exemplo, aqui, e o branco aqui, essa dualidade da manifestação, né, que a natureza tem o macho e a fêmea, o homem e a mulher, o escuro, o claro, o frio, o quente. E essas duas coisas estão numa relação profunda. A ideia central é que essas energias não são opostas, elas são complementares, porque elas se manifestam do mesmo universo, da mesma fonte. Elas são da mesma fonte. Assim como o próton e o elétron originam-se da própria energia pura do universo, do próprio campo de energia. No entanto, este símbolo ainda não estava completo. Porque, na verdade, se você coloca aqui o yin e o yang, eles estão em movimento, mas este movimento não é um movimento dinâmico. Porém, estas duas energias estão em constante mutação. Mutação significa transformação. Significa o seguinte, ó, todas as vezes que o Sol nasce, vem a luz. Ela atinge um pico e depois começa a esvanecer, até que todo o yang da luz do dia desaparece e você tem
o yin da noite, toda a escuridão da noite, ok? Aí você tem a escuridão profunda, até que chega no outro amanhecer, essa escuridão começa a desaparecer, dando lugar a uma tênue luz que começa a ressurgir, até que todas as trevas seja dissipada e vem novamente a luz. Então, como é que eu posso expressar essa ideia de transformação de um em outro constantemente? Porque você vê que o yin e o yang constantemente estão se transformando-se um no outro. Como é que eu posso expressar essa ideia dentro deste ciclo dinâmico? Foi a sacada quando eles fizeram exatamente isso. Ó. Eles colocaram, né? Dentro da bola preta, por exemplo, eles colocaram uma bolinha branca. E dentro da branca, eles colocaram uma negra. Então eles chamam esta parte aqui, vamos supor, se essa parte aqui for a parte preta, né? Então eles chamam de yin, o grande yin. E este aqui, eles vão chamar do grande yang, o branco, né? Aquela cor mais clara. E eles vão chamar esta pequena bolinha de jovem yang. E esta outra de jovem yin. Eu estou usando esta mandala oriental chinesa porque ela é mais fácil de entender. As mandalas indianas já complexas, elas são todas complexas, cheias de coisa, fica uma bagunça generalizada que você não entende nada o princípio de como ela se desenvolve. Então, na verdade, todos nós sabemos que tudo que é jovem, com o passar do tempo, tende a virar adulto, tende a envelhecer e tende a desaparecer. Esta simbologia nesta mandala mostra a minha jornada na Terra. Eu nasço, cresço e morro e desapareço. Assim como todas as coisas que existem na natureza estão em constante transformação constante. Nascendo, crescendo e morrendo, assim como o dia nasce, cresce e morre. Assim como aquilo que é frio, as estações do ano vão transformar-se e vão virar quente. Tudo, esse dinamismo pode ser expresso nessa simbologia. Onde, quando esse aqui começa a crescer, o jovem yin começa a crescer, ele começa a dominar todo o... E quando ele está adulto, todo o yang desaparece, concorda comigo? Não é? Da mesma forma aqui, ó. Tudo que é yang não vai permanecer yang constantemente. Ele vai dar lugar ao yin, ele vai estar em movimento de transformação. Então esta é a ideia, dentro desse símbolo está colocado todas essas ideias. Se você simplesmente olhar esse símbolo e não ver essas ideias, você não entende nada de orientalismo. Você não entende de mandala. A mandala é uma forma de criar uma equação dinâmica do universo. Ok? Então, fundamentalmente, a partir desta ideia, né, os antigos expressavam tudo aquilo que eles observavam através de uma simbologia que está contida dentro de um círculo. Ok? Muito bem. Então, este é um dos princípios fundamentais na qual a gente vai centrar a nossa ideia de mandala, ok? Muito bem, vamos lá.